Continuando a leitura. Agravando tudo, portanto, há a demagogia, a corrupção e a pura incompetência, aumentando as contas municipais, desviando prioridades e projetos para setores não essenciais. Um exemplo clássico deste fato é a realização de campeonatos mundiais gerenciados pela FIFA. Essa entidade tem força descomunal, pois além de suas receitas diretas, defende conveniências industriais e comerciais internacionais. Assim, constatamos que, graças à mídia fortíssima em torno do futebol, as pessoas se alienam totalmente, aceitando imposições inacreditáveis geradas por uma entidade dedicada ao esporte profissional. O principal aspecto negativo é a concentração de recursos em projetos não prioritários. Vou repetir, o principal aspecto negativo é a concentração de recursos em projetos não prioritários, principalmente em países como o Brasil, recém-saído de décadas de crises financeiras e econômicas. Qualquer cidade brasileira ainda tem muito a fazer a favor da pessoa com deficiência. Um exemplo dessa carência é o transporte coletivo urbano e a mobilidade dos usuários desse sistema. Não entra na cabeça dos formadores de opinião e dos gerentes municipais que a segurança e as facilidades de trânsito dos pedestres são essenciais à opção pelo transporte coletivo. Se pensarmos na importância das caminhadas pelas cidades, chegaremos ao básico, a falta, a má qualidade e a descontinuidade dos passeios, autênticas faixas de servidão de concessionárias e flagrantemente governadas por autoridades externas aos muros e paredes do imóvel. O proprietário do imóvel é o bode expiatório da omissão de empresas que deveriam formar consórcios e, com racionalidade técnica e gerencial, cuidar desses circuitos para pedestres, as calçadas. Entre as calçadas e ruas, as ciclovias. A utilização de bicicletas ressurge com força em países mais desenvolvidos, conscientes da importância do resgate de meios de mobilidade não poluentes. Assim, temos registros e opiniões que se perdem pela absoluta falta de vontade política das lideranças municipais, a quem compete realmente a responsabilidade pela tragédia urbana, atropelamentos e acidentes, poluição, impostos, etc., e que tem força para decidir sobre a qualidade das cidades. Na escala social, as atenções se diluem à medida que o cidadão ou cidadã demonstram menos sangue azul ou moedas fortes no bolso e contas bancárias. Além da acessibilidade ao transporte coletivo urbano e às calçadas, sentimos a péssima acolhida em repartições públicas, agências de concessionárias, bancos, comércio, hospitais, cartórios, principalmente ao idoso e à pessoa com deficiência auditiva. É fácil de entender se lembrarmos que a legislação é posterior ao período escolar dos nossos dirigentes, pessoas que não foram educadas para o respeito recíproco. Lendo o livro sobre sociedades estrangeiras e lembrando as lógicas nazistas que quase dominaram o mundo no meio do século passado, compreendemos com facilidade o que é o ser humano. Estamos num momento da história da humanidade em que podemos retroagir a culturas antigas, primitivas, ou avançar para um período luminoso. A atenção para os direitos e deveres sociais poderá salvar a humanidade do radicalismo religioso e político, bem como da degradação ambiental. Exemplos não faltam ao longo de milênios, desde que alguma coisa se assemelhou à civilização, de que o império de fanáticos é assustador. Nossas aglomerações urbanas mostram, contudo, mais ainda a radicalização da omissão. Cidades criando blocos gigantescos de concreto, desfiladeiros
e espaços comunitários perigosos, apontando para o medo e o isolamento. A pessoa com deficiência precisa exatamente do oposto, de facilidades urbanas, de aceitação e tolerância para demonstrar seu potencial, sempre capaz de surpreender quem quer que seja. Note-se que a pessoa idosa naturalmente se isola à medida que vai percebendo suas limitações, o que é péssimo, pois com a experiência que adquiriram, poderiam ser reforço importantíssimo na inclusão. Habituamo-nos a ver os velhos como curiosidades ou afeto, quando parentes, mas idosos, mas todos são cidadãos e merecem viver na cidade sem restrições. E isto é possível? Perfeitamente, desde que nossas autoridades e legisladores tenham essa preocupação. Não existe limite para a engenharia que impeça a criação de soluções. Nossos urbanistas e arquitetos precisam dar mais espaço para os engenheiros e todos eles aos sociólogos, psicólogos, médicos, etc., que saberão orientar quem realmente tiver disposição e puder fazer mudanças urgentes, inclusive. Dentro das cidades, temos todos os equipamentos e instalações de que a imensa maioria dos povos modernos precisa para viver bem, mal ou pessimamente. Tudo depende da vontade política dos administradores públicos e de seus leitores. Ou seja, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência não existiriam se nossos administradores tivessem maior seriedade em seus trabalhos. Normas técnicas, especialistas, temos-los em excelente nível e disponíveis, além de inúmeros fóruns, ONGs, etc. Ninguém pode alegar ignorância. Seria até o caso de processar nossas autoridades por desrespeito à legislação existente. Mas o poder judiciário reagiria de que forma?
Capítulo 5. A luta pela acessibilidade e inclusão do pedestre ao ciclista. Todos são responsáveis devido ao potencial que têm para transformar a vida. A luta pela acessibilidade começa pelo mais simples, as calçadas. Porque, apesar das leis existentes, dos prazos vencidos, das normas técnicas aprovadas, do potencial industrial e do serviço, continuamos a ter calçadas tão ruins? Algo alarmante no Brasil é o descaso de nossas autoridades com as concessionárias de serviços públicos que se utilizam dos passeios transformados em faixas de servidão. Inacreditavelmente, a população convive com descontinuidades, falhas, buracos, cabos aéreos, etc., sem reagir de forma adequada. A simples aplicação da lei, ainda que injusta, atribuindo ao proprietário do imóvel a obrigação de construir e manter as calçadas, poderia em poucos anos transformar o cenário urbano. Infelizmente, a preocupação com a vontade dos eleitores inibe políticos que sonham fazer carreira. Os maiores prejudicados pela omissão das nossas autoridades e dos habitantes das cidades são aquelas pessoas que se veem obrigadas a restringir drasticamente suas atividades por impedimentos ou riscos insuportáveis de mobilidade. Quem pode usa o transporte individual ou táxis, forma também de existência descontínua. É até interessante saber de leis que obrigam as empresas a contratar pessoas com deficiência, mas que ficam sem candidatos aos postos de trabalho diante da impossibilidade do cidadão se deslocar poucos quarteirões com segurança. Não há mistério, pode ser dito que a carência de desenvolvimento tecnológico, de conhecimentos científicos e técnicos voltados à viabilização do trânsito de pedestres, isso não é mistério, não é dificuldade. Carecemos, acima de tudo, de vontade enérgica das autoridades e de lideranças civis a favor daqueles que não podem nem usar o transporte coletivo urbano, porque não conseguem sozinhos ir e vir ao ponto de ônibus, em Curitiba e em outras cidades brasileiras. Não existe a necessidade de acrescentar muito ao que sabemos, e os exemplos de desrespeito à legislação existente são flagrantes em Curitiba. Note-se que isso transcende questões de arquitetura e urbanismo. Convivemos, inclusive, com o pesadelo da falta de cuidados com cães de guarda. Conclusão. As cidades brasileiras precisam de profissionais e cidadãos atentos às necessidades das pessoas com deficiência, aos idosos, às crianças, às pessoas debilitadas, etc. Temos leis, decretos, normas, regulamentos, estatutos, mas não temos consistência ou não temos consciência da gravidade da não inclusão dessas pessoas com segurança e dignidade. Esperamos que esse livro e as fontes de referência nele presentes contribuam para o esclarecimento sobre a tragédia brasileira representada hoje pela mobilidade dos PCDs e idosos. Precisamos nos convencer, um povo pode ser muito mais feliz e saudável se aprender a respeitar o próximo.